capítulo 3, versículo 8, diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Eram povos, né? Preste atenção. Deus, lá na região do Sinai, desta feita sobre o monte Sinai, Deus fala com Moisés que ele desceu a fim de duas coisas. E eu coloco aqui no telão para você. Deus estava a fim de, primeira coisa, fazer o quê? Livrar da escravidão do Egito. Então Deus tinha o desejo de livrar o seu povo da escravidão do Egito. Entenda, o que é o Egito para os dias de hoje? O Egito representa o mundo que escraviza as pessoas, com o seu colorido, com as suas artimanhas, com as suas malícias, que escraviza a pessoa no sofrimento, nos vícios, sejam eles quais forem. E o mundo quer escravizar a pessoa realmente. Então a primeira coisa que Deus disse: olha, eu desci a fim, primeiro de quê? Livrar da escravidão do Egito. E o segundo desejo de Deus qual era? Levar a uma terra boa, ou seja, uma vida digna. Olhe bem para mim aqui, por favor. O problema de muita gente é que ela às vezes lê a Bíblia, ela lê a palavra de Deus, e ela acha muito bacana, acha muito legal, ela acha a história muito bonita, só que ela não entende que ela deve trazer isso para a sua vida. Ela não entende que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O mesmo desejo que Deus teve outrora de libertar o seu povo da escravidão do Egito, da opressão de Faraó, que era a própria personificação do diabo, Satanás, esse desejo Deus continua tendo. Ou você acha que Deus não quer libertar? Quer ou não quer? Deus quer, pois. Deus continua querendo. Mas Deus não quer só libertar. Deus quer tirar a pessoa das garras do mal e levar esta pessoa a uma vida nova, a uma vida abençoada. Deus falou: eu vou tirar vocês daí e vou levar para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ou seja, eu quero dar a vocês uma vida o quê? Digna. Deus quer te dar uma vida digna. Como eu falei na quinta-feira aqui com as pessoas que aqui estiveram, não que você tenha que querer, poxa, eu tenho que querer ser milionário, eu tenho que querer ser riquíssimo e tal. De repente, isso você nem tem no seu coração, nem passa pela tua mente. Mas se vier, amém, graças a Deus, amém, pessoal? Sim ou não? E se Deus quiser fazer, pode fazer ou não? Não, mas de repente você nem pensa nisso, mas espera aí, uma vida digna você tem que ter. Você tem que ter uma vida digna. E Deus quer que você tenha, amém? Se você crê, repete isso comigo: Deus quer me dar uma vida digna, em nome de Jesus. Deus quer, Deus continua querendo. Deus estava a fim de duas coisas: livrar o seu povo da escravidão e dar ao povo uma vida digna. Só que para ambos os desejos de Deus se concretizarem, havia condições. Primeiro, para que o desejo de Deus, qual o primeiro desejo? Livrar da escravidão. Aí nós vamos lá em Êxodo 12. Êxodo, capítulo 12, verso 21. Êxodo 12, 21. Que diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa do Senhor. Olhem para mim, por gentileza, em nome de Jesus. Nós já pregamos a respeito disso, já ensinamos vocês a respeito disso, e eu quero que você fique atento.
a condição para que o povo saísse da escravidão do Egito, da terra do Egito, Deus já havia enviado 9 pragas sobre os egípcios, e Deus agora enviaria a 10ª, que seria a morte do primogênito de toda a casa dos egípcios e de toda a casa que não obedecesse o que Deus estava recomendando. Deus pediu que o povo dele imolasse ou instituísse a Páscoa. Cada família deveria pegar um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, iriam participar daquele cordeiro, como Deus estava orientando que se fizesse, e pegar o sangue daquele cordeiro e passar aonde? Nos umbrais das portas, tá certo? Porque o destruidor iria passar a noite na terra do Egito. E a casa que o destruidor não avistasse a marca do sangue, ele saberia o seguinte: ali não obedeceram. Então ali eu posso o quê? Ali eu posso entrar. Ali eu posso entrar. Quando o destruidor passava e via na casa a marca do sangue, ele sabia que ali houve o quê? Obediência. Então ali ele não podia entrar. Aí você já começa a entender que se você quer se libertar da escravidão do mundo, é necessário você tomar uma decisão de quê? Obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Amém, pessoal? Se eu não obedeço, então o mal, ele tem acesso à minha vida. Quando eu desobedeço a Deus, eu dou legalidade ao mal de adentrar em alguma área da minha vida, de dominar a minha vida, enfim. Compreende o que eu estou dizendo? Então essa foi a condição. E o povo o que fez? O povo obedeceu. O povo obedeceu. Fez exatamente o que Deus mandou. Cada família sacrificou o cordeiro, participaram do cordeiro, fizeram aquilo segundo a orientação de Deus, marcaram as portas com o sangue do cordeiro. O destruidor veio, passou, não entrou na casa dos hebreus, do povo de Deus, porque este povo obedecera à voz de Deus, mas entrou na casa de todos quantos não obedeceram. E ali houve morte, houve destruição naquela casa. Compreende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, por favor? Está claro a explicação, em nome de Jesus? Bispo, a conclusão disso qual foi? A conclusão é que o povo saiu de lá, livre, ileso, e saiu de lá de mãos cheias. Deus falou, o povo quando sair, vai sair de mãos cheias, tá? Vai sair cheio de ouro, levando tudo que é seu e cheio de ouro. E assim aconteceu, e eles despojaram o Egito. Levaram tudo, saíram de lá felizes, abençoados, totalmente. Uma vez livres do Egito, libertos da escravidão do Egito. Agora, o segundo desejo de Deus tinha que se cumprir. Volta lá naquele, por favor. Qual o primeiro desejo? Já estava cumprido? Já estava. O povo saiu livre de lá, direitinho, porque obedeceu a Deus. Qual o segundo desejo agora? Levar uma terra boa, ou seja, uma vida digna. Vou dar ao meu povo uma vida digna. Só que para isso há um caminho que Deus traçou. E eu quero começar a mostrar para você qual o caminho que Deus traçou. E entenda uma coisa, o caminho de Deus é sempre o melhor. Amém? Às vezes nós queremos até ir pelo nosso, mas o de Deus é melhor. Pode ter certeza. O de Deus às vezes parece ser até oposto ao teu, mas o de Deus é melhor. Amém, pessoal? E eu começo a mostrar para você nesse instante. Veja o capítulo 13, versos 17, começando no 17. Veja aí comigo. Deus guia o povo pelo caminho. Deixa eu ler com vocês. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. De repente muitos até pensaram assim, poxa, mas não tem um caminho mais perto? Não tem um caminho da terra dos filisteus que é bem mais perto? Para que ir pelo caminho mais longo?
Normalmente nós temos a tendência de querer o quê? Estreitar, de querer encurtar, de querer pular etapas. Olha para mim aqui. Não queime as etapas que Deus faz você passar por elas. Não queira pular. Passe por elas de cabeça erguida, com dignidade, com fidelidade a Deus. Lá na frente Deus vai entregar na tua mão o que Ele quer te dar em nome de Jesus. Amém? Continuando, diz assim: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. No versículo, preste atenção, antes do próximo versículo, já colocou aqui? Esse é o 18. Porém, Deus fez o povo ir pelo caminho do deserto e chegar diante do Mar Vermelho. A primeira coisa que acontece, o povo sai de lá feliz da vida, pensando o seguinte: agora nós vamos tomar posse do quê? Da terra prometida. Da terra prometida. Da vida digna, da vida boa, da terra boa e ampla, a terra que manda leite e mel. Só que o povo sai de lá, Deus, em vez de guiá-lo por um caminho que parecia ser mais rápido, mais fácil, Deus faz rodear pelo deserto e chegar diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho. E o que acontece ali diante do Mar Vermelho? Lá no Egito, Faraó se arrepende, com a permissão de Deus, se arrepende de ter deixado os filhos de Israel saírem, os hebreus saírem de debaixo da sua opressão, e pega cavalos e cavaleiros, sai com o seu exército para exterminar no deserto o povo de Deus, os hebreus. E o povo chega num lugar chamado Pi-Hairote, que, trazendo para os nossos dias e adaptando-se à tradução do lugar, quer dizer o seguinte: sem saída. O povo chega a Pi-Hairote. Diante estava o Mar Vermelho. E dali não tinha saída. Não tinha para onde eles irem. Não tinha para onde eles irem, porque Faraó vinha atrás agora com seu exército. Injuriado, nervoso, que burrice que eu fiz, como é que deixei esse povo sair daqui? Eu vou lá e vou acabar com eles. No capítulo 14, verso 10, quem estiver sem a Bíblia está aparecendo, diz assim: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Na cabeça de muitos ali: poxa, agora a gente está perdido, não tem mais jeito. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? Deus permitiu aquilo porque Ele queria mostrar o seu poder. Amém? Se você estiver com a vida na mão dEle realmente, olha para mim aqui, não estou falando para quem a vida está mais ou menos, não. A vida está na mão dEle realmente. Deus permitiu você diante do Mar Vermelho? Está permitindo uma situação adversa? É porque Ele quer mostrar o poder dEle na sua vida. Ele quer mostrar para você o quão poderoso Ele é. Amém, pessoal? Ele quer mostrar para você e para que pessoas vejam que Ele pode algo grande na sua vida. Que Ele é poderoso de fato e de verdade. Deus foi quem traçou aquele caminho. O que acontece diante do Mar Vermelho? Moisés levanta o seu cajado e Deus faz o quê? O mar se abrir. E o povo passa a pé enxuto, chega do outro lado. Quando todo o povo de Israel passa, vem Faraó com os cavaleiros de Faraó, o exército de Faraó. Entra então todo o exército de Faraó, tal qual os hebreus entraram, eles entram, só que são totalmente ali consumidos. Todos se afogam. Todos vêm a perecer, as águas se fecham e acabou. Deus mostrou a sua grandeza, o seu poder. Foi o caminho que Deus traçou. Amém? Deus quem traçou esse caminho. Mas tinha outro caminho até mais perto.
Então não queira encurtar nada. Faça de acordo com a palavra de Deus. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue, amém, pessoal? Mas faça de acordo com o que Deus está falando. Vai de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus, que você vai se dar bem. No final você vai se dar bem. Poxa, bicho, mas a pressão às vezes é forte, é grande. Mas você vai se dar bem. Você vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. Mais adiante, se você continuar vendo na Bíblia, você vai ver que Deus leva o seu povo por caminhos que pareciam que o povo ia perecer, mas Deus sempre dando o livramento, Deus sempre abençoando. O próximo versículo que eu separei para você já ir direto, está aqui, ó, Êxodo 32, verso 21. Vai lá. Deixa eu mostrar para você o que aconteceu. Êxodo 32, capítulo 32, verso 1, versículo 1. Todos já levaram a Bíblia? Já abriram a Bíblia até lá? Ouça isso com muita atenção. Olhem aqui para mim, por gentileza, antes de eu ler com vocês. O povo saiu de lá, o primeiro desejo de Deus já estava cumprido, faltava o que agora? O segundo, que era levar o povo à terra prometida. Amém, pessoal? Fazer o povo conquistar a terra prometida. Libertos já estavam. Libertos da escravidão de Faraó. Agora tinha que conquistar a terra prometida. Só que o que aconteceu? O que aconteceu lá quando o povo chegou no deserto do Sinai? Moisés sobe ao Sinai para receber de Deus as leis, as tábuas da lei. Leiam comigo aí agora, por favor. Mas vendo o povo que Moisés o quê? Tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será, o que lhe terá sucedido. Olhem para mim aqui, por gentileza, coloque os teus olhos aqui em mim. O ser humano, nós temos uma tendência de não sabermos esperar, de querermos às vezes resolver tudo da noite para o dia, não esperar o tempo certo de Deus para as coisas. E às vezes colocamos os carros na frente dos bois. E acabamos perdendo coisas que Deus teria para nós. Quantas pessoas não se precipitaram na sua vida sentimental e deram com os murros na água? Sim ou não? Foram precipitados, não souberam esperar. Quantas pessoas não souberam esperar? O povo não soube o quê? Esperar. Não, Moisés está demorando, poxa, está demorando. E de repente você está na igreja e às vezes fica, pô, mas está demorando a acontecer. E o mal querendo colocar na sua cabeça coisas que vão levar você a perder completamente. De repente você está mais perto do que imagina de alcançar o que você deseja. O povo estava mais perto do que podia imaginar da terra prometida, se você não sabe. O povo estava perto da terra prometida, de alcançar a terra prometida. Mas o povo não soube esperar. Não teve a disposição de esperar. E de repente você não tem sabido esperar. Não tem sabido esperar, fica forçando situações com um, com o outro, e não resolve. E não resolve a situação. E você vai ficando irritado, você vai ficando nervoso, só está te prejudicando, porque Deus continua o mesmo. Deus é o mesmo, não muda. Amém, pessoal? Ah, eu vou sair. Deus vai continuar o mesmo. Não é Ele que precisa de você, você que precisa dele. Amém, pessoal? Uma coisa que eu sempre falo para Deus, ó Deus, eu sei que o Senhor não precisa de mim. Quem precisa sou eu do Senhor. Amém, pessoal? Eu sou só instrumento, meu amigo. E pela misericórdia de Deus. Mas eu sei que quem precisa de quem, meu amigo, sou eu que preciso dele. Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus, somos nada. Amém? Diga isso, Deus sem mim, continua sendo Deus. Eu sem Ele, não sou nada. Verdade isso ou não? Sim ou não? É. Vamos lá, o que aconteceu? Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres
de vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Ou seja, todo aquele ouro que eles tiraram da onde? Levaram da onde? Do Egito, pô. Porque lá eles não tinham nada. Pô. Lá eles não tinham nada. Mas saíram com tudo. Este Arão, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículo 6. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vocês entenderam o que o povo fez aqui? Levantaram um bezerro de ouro, pegaram o ouro que eles tinham, deram tudo para Arão, reuniu tudo, derreteu-se, fez lá um bezerro de ouro. E no dia seguinte, o que eles fizeram? Aquelas ofertas que eles deveriam dar para quem? Para Deus, eles deram para quem? Para o bezerro de ouro. Não, mas quem falou que eles deveriam dar para Deus? Veja lá em Êxodo 3, voltando lá em Êxodo capítulo 3, verso 12, nós já lemos. Veja comigo, todos podem olhar ali. Ó. Lá atrás, quando Deus falou com Moisés, o que diz? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, agora Moisés tinha subido o monte e o povo estava lá embaixo ali esperando. Só que o povo não soube o quê? Não soube esperar. E em vez de servirem a Deus, porque eles já saíram do Egito com esta consciência, lá no Sinai, lá no deserto do Sinai, nós vamos servir a Deus. Nós vamos servir, nós vamos dar ofertas ao nosso Deus. E aí depois disso, Deus vai nos fazer entrar onde? Na terra prometida. Eu não estou inventando coisa para você, eu estou mostrando o que para você? A Bíblia. Era o passo a passo de quem? De Deus. Foi o caminho traçado por quem? Por Deus. Mas não foi o que o povo fez. O povo, em vez de dar ofertas para Deus, holocaustos e ofertas pacíficas para Deus, eles, além de darem o seu ouro, que tinham, com a bênção de Deus, recebido lá no Egito, o povo deu o seu ouro para fazer um bezerro de ouro, uma imagem para o diabo, e ainda disse: ó, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Vamos então pegar agora, vamos fazer uma festa a esse Deus. Vamos dar holocaustos e ofertas a esse Deus. Ou seja, o povo teve disposição para dar para o diabo e não para dar para quem? Para Deus. O povo serviu ao mal, mas não serviu a Deus. Conclusão, se você ler a história, o que aconteceu? Deus levou o povo logo à terra prometida, sim ou não? Não. 40 anos rodando no deserto, até morrer toda aquela geração, nascer outra, para Deus poder cumprir o que lá atrás prometeu. Ou seja, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se na nossa vida ou na de outrem, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Não, bispo, mas eu quero que seja na minha. Então, andemos no caminho de quem? De Deus. Não no teu próprio. Não, mas já tinha que ter acontecido isso comigo. Quem falou? Se não aconteceu é porque não tinha. Ou você não fez por onde, ou Deus ainda não quis. Amém, pessoal? Ué. O problema é que você fica botando a culpa nos outros. Então Deus não faz e você vai ficando angustiado, triste. Porque você põe culpa em fulano, culpa em Beltrano ou em mim, põe culpa em alguém. Porque não está sabendo o que às vezes? Esperar. Deixa Deus fazer. Faça somente o quê? A tua parte.
Você imagina uma coisa dessa, o povo pertinho da terra prometida, pertinho de conquistar a terra prometida, a vida digna que Deus iria lhe dar. O povo ali, não, está demorando demais, esse homem que não chega, que não acontece logo, que não traz essas leis logo, ó, vão fazer outro Deus. Hein? E a pessoa acaba levantando deuses dentro dela, que o diabo quer que ela levante, exatamente para ela perder o que Deus iria lhe dar. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? A condição para que o povo saísse de lá da terra do Egito era o povo sacrificar um cordeiro para Deus, participar do mesmo e passar o sangue nos umbrais da porta. Amém, pessoal? Deus cumpriu o desejo dele. Libertei o meu povo de lá, o povo fez direitinho como eu falei. Amém? Agora, diante do Sinai, pronto, só falta isso. O povo agora vai me servir com as suas ofertas, o povo vai oferecer, vai fazer uma festa para mim. E de repente, quando Deus vê, Deus lá mesmo no Sinai fala com Moisés, ó, desce lá porque o povo se corrompeu. O povo se corrompeu. E Deus não pôde levar o povo logo à terra prometida. Porque o povo não teve a disposição de quê? De servir a Deus. E eu quero fazer uma oração nessa manhã por aquelas pessoas que dizem assim, bispo, eu quero servir a Deus de alguma forma. De alguma forma. Eu quero servir a Deus. Eu quero poder, olhem para mim, ouçam primeiro, todos, ouçam primeiro. Eu quero que Deus possa contar comigo. Porque uma coisa é eu sempre cobrar, poxa Deus, eu só conto com o Senhor, só conto com o Senhor, e Deus às vezes está dizendo assim, pô, eu queria contar contigo também. Está entendendo? Pô, eu queria poder contar com você, dá ou não dá? Mas você nunca se coloca à disposição para Deus poder contar realmente. Qualquer coisinha que surge já, ou é ou não é, meu amigo. Ou vai ou não vai. Amém, gente? Então é uma questão de determinação mesmo, poxa. Determinação, em nome de Jesus. Determinação. Poxa, olha, eu peço tanto a Deus, já falei até com minha esposa isso. Eu sei que ninguém é igual a ninguém. E eu não me acho melhor do que ninguém, nem bom demais não, mas porque como eu me conheço e sei quem eu sou e as coisas que eu já passei, que era para eu já ter desistido há tanto tempo lá atrás, e coisas que eu passei, mas meu amigo, fiz de conta que nem era comigo, continuei servindo a Deus, indo em frente. Eu peço tanto a Deus para Deus levantar pessoas com o mesmo espírito que eu tenho. Não é difícil, hein? Mas Deus há de fazer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus há de fazer. Vai fazer ou não vai? E está aqui em nome de Jesus. Tá ou não está? Coloque isso no teu coração, poxa. Pessoa que não aconteça o que acontecer. Estou junto, estou firme. Deus, conta comigo. Vou em frente em nome de Jesus. Vou continuar. Amém? Não, mas fulano decepcionou. Não, mas Jesus não decepcionou, não. Vou seguir em frente. Amém, pessoal? Na fé, poxa. Pessoas que vão servir a Deus com seus dízimos, com fidelidade a Deus, com suas ofertas de fé para Deus. O povo tinha que servir a Deus, não quis servir, serviu ao mal. Perdeu a terra prometida. Não, mas o povo não conquistou a terra prometida depois? Aquele que ali estava, não. Seus descendentes que sim. Estão entendendo? Sim ou não? Aquela geração, meu amigo, aquela perdeu. 40 anos no deserto, só morrendo, acabando, nascendo outra geração que tomou posse da terra prometida. Então Deus tem a terra prometida para nós. Amém? O que é a terra prometida? É o quê? É uma vida digna, meu amigo. Você tem que ter paz, você tem que ter alegria, você tem que ter felicidade, prosperidade de Deus na tua vida. Amém, gente? Poxa. Em nome de Jesus, saúde, faz parte também ou não faz? Faz parte, poxa. Em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra diz, bispo, é para mim também. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.